Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Política e Evangelho. E eu estou fazendo uma série de vídeos falando sobre as escrituras e hoje eu vou mudar um pouquinho. Eu vou falar sobre um outro livro. Eu vou falar sobre o livro de Doutrina e Convênios, mais especificamente o capítulo 21, o versículo 4 e o versículo 5. Por que eu vou tocar nesse assunto? Porque muitas vezes eu trago aqui citações de profetas, de apóstolos, de líderes da igreja, e as pessoas dizem assim, não, mas isso aí é a opinião dele. Não, mas isso aí já passou. Não, isso aí é lá atrás, com aquele profeta ali disse essas coisas, mas hoje em dia não está valendo. Gente, cada vez que um profeta dá um conselho, esse conselho ele só muda quando o outro profeta vem e diz outra coisa. E isso vale lá desde o Velho Testamento, passa por Jesus Cristo, vem entre os profetas modernos e é a mesma coisa. Se um profeta diz uma coisa, enquanto o outro profeta não disser, não, aquilo valia só para aquela época, agora não vale mais, enquanto ele não disser aquilo está valendo, então a gente muitas vezes pega certos conselhos de líderes e as pessoas dizem, não, isso aí naquele tempo, hoje em dia é diferente. E não é. Então aqui no versículo 4 e 5 diz o seguinte, portanto vós, ou seja, a igreja, dareis ouvidos a todas as palavras e mandamentos que eles vos transmitir, à medida que ele os receber, andando em toda santidade diante de mim. Pois suas palavras recebereis como de minha própria boca, com toda paciência e fé. Quando o Senhor ele fala, a gente não questiona, a gente cumpre. Se nós acreditamos que nós temos um profeta vivo, vidente, revelador, e o profeta fala uma coisa, pode ser que eu não concorde, pode ser que eu não entenda, mas eu tenho que entender que eu não dou conselhos ao Senhor. Eu recebo o conselho do Senhor. Por exemplo, eu achava a eutanásia uma coisa interessante. Quando eu era menina, logo que eu me batizei na igreja, eu digo, mas às vezes tem um cachorrinho lá sofrendo, agonizando com uma doença horrorosa, cheio de ferida, cheio de tumores, sentindo muita dor, a gente vai lá e mata o bichinho para ele parar de sofrer, né? Eu tive bichinho que foi envenenado e o bicho tá lá agonizando, né? Sofrendo com aquele veneno. A gente quer, às vezes, diminuir a dor do bicho. Um cavalo que quebra a pata, que tu não tem como consertar, quantos cavalos já foram sacrificados? Digo, por que não pode acontecer o mesmo com o ser humano? Por que o ser humano tem que ficar lá sofrendo? Então eu achava que era uma boa ideia. Hoje eu entendo porque que o Senhor ele deu conselhos dizendo, olha, a eutanásia não é uma coisa boa, a gente não tem que apoiar uma coisa dessas. Por quê? Porque em outros países, como por exemplo a Bélgica, eles começaram legalizando a eutanásia. Aí depois eles começaram a legalizar a eutanásia de quem não estava tão doente assim. A pessoa diz, não, eu quero morrer. Diz, não tem problema, eu te ajudo. Vai lá e dá uma injeção letal na pessoa. Eu digo, peraí um pouquinho, isso não é eutanásia, isso é homicídio. Não, mas ele tá pedindo. Eu digo, gente, é um homicídio. Eu quero morrer. Vai lá, a pessoa nem doente tá e pede autorização e as criaturas vão lá e dão uma injeção letal. Suicídio assistido. E outras que não querem morrer. E que eles resolveram matar também, que é pessoas com problemas psiquiátricos, ou seja, a pessoa nem responde por ela mesma, eles vão lá e acham que essa pessoa merece receber a eutanásia, que não tem nada de eutanásia. Então, usam de um instituto para, né? Só que o Senhor já revelou isso lá atrás. Ele já disse, olha, não devemos apoiar esse tipo de coisa. E eu aprendi que quando o Senhor fala, cala o debate. O Senhor falou, eu tenho que entender. Quando eu era jovem, eu achava o comunismo algo interessante. Eu digo, todo mundo tem as mesmas coisas e tal. E o Senhor disse lá atrás. E eu era muito jovem, isso faz mais de 30 anos. Bem mais de 30 anos. Isso não é bom. Então, assim,
Eu tive oportunidade na faculdade, eu tive oportunidade em outros lugares de andar com comunistas, me convidaram, inclusive, para participar. Eu disse, não. Por quê? Porque eu sabia que o senhor tinha dado o conselho. Se o senhor deu o conselho, eu vou seguir. Então, quando as pessoas escutam, eu vejo muitos membros da igreja ouvir, olha, profeta tal disse isso, profeta tal disse aquilo. Eu já cheguei a mostrar assim, 4, 5, 6 apóstolos, entre apóstolo e profeta, dizendo a mesma coisa, e a pessoa, não, isso é a opinião deles. Não é. Se nós temos 1, 2, 3 falando a mesma coisa e ninguém está dizendo nada ao contrário, é porque aquilo ali está valendo, né? Suas palavras recebereis como de minha própria boca. Então, se eu acredito que o profeta fala com Deus e que ele é um profeta de Deus, é a mesma coisa que eu dizer, Senhor, tua opinião, fica para ti, eu vou fazer minha coisa diferente. Então, se eu quiser dar conselhos ao Senhor, vai ficar complicado. Então, eu não dou conselhos ao Senhor, eu recebo conselhos dele. O Senhor fala, eu calo a minha boca. Meu papel é fazer a vontade do Senhor, não é dar conselhos a ele. Então, se você gostou desse vídeo, curte, espalha, compartilhe, comenta, me ajuda a fazer esse canal crescer para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Muito obrigada.